Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí em suas casas, enfim, onde quer que estejam acompanhando aqui o Canta e Conta, sempre ao vivo, às 8 da noite, horário de São Paulo, aqui na página do Facebook dos Grandes Pequeninos. Hoje o tema é um tema interessante e elucidativo, certamente vai servir para algumas pessoas. E como a gente tem aqui sempre a opinião muito bem embasada de Carolina Salles, quero pedir uma boa noite e desejar também uma boa noite para Tânia Calil e Carolina. E aí, meninas? Boa noite Carol. Boa noite, Tânia, boa noite, Jair, boa noite vocês que estão aqui com a gente. Oba, que bom ter todo mundo aqui. É uma alegria, como sempre. Aqui em São Paulo chove muito, mas a gente tem um tema muito especial, muito presente no nosso dia a dia, que é falar sobre a situação emocional das crianças de pais separados. E é muito, muito, muito comum. E quem está passando por isso, já passou, conhece alguém que passa, pode aqui participar para nos ajudar, né? E sabe que a gente vai falar de algumas coisas que são especificamente, né, da separação, mas a gente também, o que a gente vai falar aqui ainda, porque a gente vai pensar algumas estruturas mesmo de negociação entre os pais, então pode servir para os pais que se separaram, mas também para aqueles que estão juntos e para outras situações em que a gente negocia. Pode ser muito útil mesmo para quem não viva essa situação, ou como a Tânia disse, né, a gente sempre conhece alguém que passou ou está passando por essa situação, então talvez você possa levar algumas dicas também para essas pessoas, pode ser bem bacana. É verdade. Carol, eu não te perguntei. Eu ia te perguntar antes de começar aqui o programa. Seus pais são casados? São casados. Olha, é porque os do Jair também, né? Até nosso querido Jair dão ir-se para a estrelice. E os meus pais também. É raro, né? Eu fiquei pensando, porque falei, nossa, a gente vai estar em 3. Eu acreditava que seus pais eram, né, ainda eram casados. Mas é muito difícil eu estar em qualquer grupo de 3 pessoas e isso... Que né? Todos, hoje é muito, muito raro mesmo. É só uma constatação, né? Sim, mas pra... que é muito comum, né? A gente tem aí uma evolução ao longo das gerações, de um aumento mesmo do divórcio, da separação. Uhum. Claro, a gente sabe de todas aquelas questões, né? Da mudança do papel da mulher e o quanto isso tudo facilitou, né? O divórcio e passou a acontecer. Então a gente tinha gerações em que o divórcio era algo quase um mito, não acontecia de jeito nenhum, mas que hoje a gente tem, né? Enfim, hoje é muito comum. Hoje a gente... É muito comum também na sua prática, Carol, como terapeuta, ter filhos ou mesmo casais. Acredito que sim, casais que tentam essa recuperação e acabam não conseguindo, e aí depois tenho que voltar para você para lidar com a situação do filho. Sim, isso acontece? Sim, isso acontece muito. E assim, acho que a gente pode pensar já em dividir em duas etapas aqui o que a gente vai conversar. Uma coisa, porque quando os pais se separam, normalmente procuram a ajuda terapêutica, ajuda psicológica, para falar como é que eu resolvo isso, o que eu faço nessa situação. Então, no primeiro momento, a gente vai falar um pouco das orientações que são mais comuns, né, que geralmente os psicólogos orientam. Então, no primeiro momento nós vamos falar disso, e no segundo momento eu quero trazer uma estratégia mesmo da programação neurolinguística para facilitar este momento, né? Então talvez, né, a gente possa dividir e pensar primeiro, né, nas coisas mais corriqueiras. Então, como comunicar, quando comunicar, como fazer. Você quer perguntar uma? Não, porque isso deve ser o primeiro passo deve ser de extrema dificuldade. Ou não, ou quando se é certo, quando começar isso de uma maneira legal, deve fazer muita diferença no processo, para a criança e para a família, porque é um momento duro, difícil. Talvez não, mas muitas vezes sim. E essa primeira comunicação, essa primeira informação, a criança muitas vezes deve já captar e perceber, né? Muito. Só um instantinho antes que a gente comece no papo para valer, porque aí depois vai ser muito ruim ficar fazendo interrupção, porque o papo realmente é muito interessante. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui entrando, participando. Tem muita gente. E tem aí uma galera pedindo para mandar beijo para os filhos. Manda beijinhos para a Rafa e a Isabeli,
a Simone Salomão que pediu, Para Thaís e para Yasmin, que foi o Robson Leal que pediu, e o Murilo, Melissa e Miguel, da Cláudia Matos. Enfim, beijo para todos esses pequeninos e para os grandes também que estão aqui acompanhando esse papo. Talvez seja muito interessante aí, como a Tânia bem disse, né? Hoje em dia é uma coisa muito comum, então tenho muita curiosidade aqui, porque as amigas e amigos de nossas filhas, né, vivem essa situação também. Alguns desses amigos vivem essa situação, e até mesmo tenho curiosidade de como lidar, mesmo assim, quando o amiguinho de pais separados vem, né, visitar. Como é que a gente lida com isso? Se fala, se não fala, se é bom tocar no assunto, se não é, quanto tempo a gente tem que... Enfim, tudo tem que tem que usar o bom senso, né, cara? O bom senso, isso, o bom senso, isso, sempre muito bem-vindo. Só quero pegar uma carona nos beijos, mandar um beijo pra Lua, que me mandou uma mensagem de voz agora há pouco. Linda! Linda! Ela mandou uma mensagem tão linda! Exato, e o Elton essa semana mandou um vídeo dela, ela tem um canalzinho dela do YouTube também, a Lua. O Elton mandou um vídeo dela cantando uma música do Djavan, Cerrado, que eu e minha irmã gravamos num projeto nosso chamado Samba Me Cantou, e a Lua gravou ali também o videozinho com essa versão que a gente fez. Ó, Lua, um beijo pra você, viu, querida? Beijo, Lua! Beijo, princesa. A gente espera aqui no nosso show em São Paulo. Sim. 1 hora. Isso. Bom, então vamos lá, né? São muitas perguntas, o que a gente pode fazer? Vou primeiro pegar carona no que a Tânia tinha dito, que é o seguinte, né? A maneira como os pais conduzem faz toda a diferença na repercussão que isso vai gerar nos filhos, né? No estado emocional dos filhos. E obviamente, né? Se a gente tem uma clareza do que está acontecendo, se a gente tem talvez um estado emocional de mais recurso, né, que é a gente conseguir ficar em paz, a gente conseguir ter um diálogo, né, entre o casal, o que muitas vezes é um grande desafio nessa hora. Agora, vale ressaltar o seguinte, eu sempre digo isso para pais separados: quem se separa é o casal, mas o papel de pai e de mãe, esses papéis não se separam, eles vão continuar sendo pai e mãe daquela criança ou daquelas crianças. Então é importantíssimo que essa separação seja feita no nível conjugal, né, e mantida como pai e como mãe, que eles se mantenham juntos. E para isso, daqui a pouco a gente vai falar dessa estrutura que facilita a gente fazer um pouco a separação desses papéis, que eu escuto muito quanto é desafiador a fazer, né? Agora, indo para as questões talvez mais corriqueiras, como contar, quando contar? A primeira coisa, né, é contar quando tem clareza da decisão, ou seja, a decisão está definida, é uma decisão definitiva, né? Porque às vezes a gente está na dúvida. Nesse momento, não se comunica aos filhos, né? Comunica-se aos filhos quando a decisão já está tomada, o casal realmente já concluiu, já tomou essa decisão. Vamos falar de uma situação ideal, né? O ideal é pai e mãe contarem juntos, num ambiente que esteja confortável, que seja confortável para a criança, onde ela já, né, talvez em casa, enfim, num ambiente que seja agradável. Claro que aqui, dependendo da idade, se for bebezinho, essa conversa, né, não vai acontecer. Mas se a criança, ela já tem um entendimento, porque obviamente a vida dela vai passar por mudanças, né? Então um dos dois não vai morar com ela o tempo todo, e é importante que ela saiba disso, é importante que os pais comuniquem isso juntos, preferencialmente um ambiente, né, um tom de voz harmônico, em que o momento de briga, né, ou de discussão, fique preservado para um outro lugar, que esse não é o lugar da briga, né? A criança, ela realmente não precisa passar pela briga, ela pode passar pela solução, e a solução é ali mesmo, no momento da comunicação. E o que contar para a criança, né? Como contar, o que dizer exatamente, né? O que a gente mais orienta é que seja dita a verdade, dentro daquilo que é importante para a criança saber, porque a criança não precisa saber de tudo.
Por exemplo, se houve uma traição, se tem mágoa, raiva, a criança, ela realmente não precisa dessas informações. Então, o que ela precisa saber, né? Principalmente que o pai e a mãe vão continuar sendo pai e mãe, vão continuar amando, estarão presentes, estarão disponíveis, que a rotina dela pode ser que mude, e aí é importante já dizer no que vai mudar, né? Então, por exemplo, você vai ficar com o papai, você vai ver o papai, não vai mais ver o papai todo dia, ou não vai mais ver a mamãe todo dia, né? Depende, né, o que é mais comum, que a gente sabe mesmo hoje com a guarda compartilhada, normalmente ainda a gente tem um número grande de crianças que ficam com a mãe, né? Então, o papai não vai mais morar aqui. Dizer para a criança o que é que vai acontecer, mas principalmente assegurá-la, né? Que ela continua sendo amada, que ela continua sendo olhada, que a atenção continua sendo voltada para ela. De novo, lógico, isso, né, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos em diante, a gente já consegue ter essa conversa. Quando a criança é menor, essa conversa fica, né, a gente vai falar com menos detalhe ainda, mas é importante que ela saiba, papai e a mamãe agora vão morar em casas separadas, você vai morar com a mamãe, você vai ver o papai sempre, o papai vem te visitar, você vai na casa nova do papai, para poder dizer para ela o que é que vai acontecer, né? E responder as perguntas que ela venha a fazer. Se ela também não fizer perguntas, ou se ela chorar, né? Se ela chorar, é importante que ela seja acolhida. Posso eu fazer uma pergunta? Por favor. Aqui o Elton coloca uma coisa muito interessante, que é assim, a questão do combinado, né? Ele falou, eu estava aqui pensando, a questão do combinado. Se entre casais que não são separados já é difícil de administrar, imagina quando são pais separados. E nós, professores, nós como professores percebemos essa dificuldade no ambiente escolar. A criança fica muito confusa. Muito. E quando que aumenta a confusão, né? Por exemplo, quando existe uma disputa, quando ela é colocada como moeda de troca, quando ela vira quase uma mercadoria, né? Eu entrego, eu vou pegar, eu vou entregar, né? Até o linguajar, né? Eu vou pegar a criança, eu vou entregar a criança. Quando, por exemplo, as relações ficam muito estremecidas e o pai ou a mãe, né, fala coisas ruins, desagradáveis. Porque imagina, alguém que a gente gosta muito, a gente quer ouvir falar mal? A gente não quer ouvir falar mal. Para a criança deve ser uma loucura. Se no nosso mundo adulto a gente não quer, no nosso mundo infantil também não. Ou então assim, a mãe ficar com ciúme quando a criança vai para casa do pai, ou vice-versa. Essas são as questões nocivas para a criança. Vale, por exemplo, porque muitas vezes um dos pais gostaria mais de não estar junto do que o outro. Então, acredito que possa ter um dos dois menos chateado, menos descompensado. Mesmo que um esteja muito, vale a pena sempre um dos pais manter se não são os dois que estão muito, né, aborrecidos com a situação, ou que se estão equilibrados, bem mais fácil. Mas se tem um deles que já tem uma clareza do que quer, é importante que esse ao menos tente fazer isso, né? Então, porque senão fica esperando do outro, e às vezes é o que o Elton falou, nessa situação às vezes o combinado não... Então, pois é, o Elton lembrou muito bem, né? Se quando você tá junto, que você compartilha a vida, compartilha valores, já é um desafio, de fato. Imagina quando você decidiu fazer uma separação. Quer dizer, vocês já não compartilham mais a vida, certamente existe ali algum descompasso que levou a tomar essa decisão, né? Então, o que fazer? Como resolver? E eu acho que aí é que pode ser muito útil, tanto, né? É uma estratégia que vai servir tanto para pais separados, como para pais que vivem juntos, porque a gente poder pensar como é que eu negocio com o meu cônjuge. Que, obviamente, a gente já falou aqui algumas vezes que as emoções estão sempre envolvidas, né? E agora, quando as emoções tomam conta, a gente fica um pouco cego para algumas coisas. Então, por exemplo, numa situação como essa, se eu estiver muito envolvida pela raiva em que eu tô do outro, e isso separado ou junto, né? Se eu tô muito envolvida, eu posso usar essa relação com a criança para afetar o outro. Então, o que vale a gente fazer? Isso é tão comum.
muito comum, muito. Em pais separados é mais comum ainda do que em pais que estão juntos, né? Então, o que fazer, né? Se tem um que está talvez mais envolvido na emoção, o outro talvez esteja um pouco conseguindo se distanciar um pouco mais, mundo ideal é que os dois consigam se distanciar, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Se a gente pensar, eu trouxe aqui algumas... bom. Acho que a gente pode... Organizar nossas ideias. Para organizar as nossas ideias. Deixa eu colocar tudo isso pra cá, né? Que aí eu acho que isso daqui vale... Já a gente consegue olhar aqui no quadro. Eu vou agora preparar a câmera aqui, peraí, que eu tava fechadinha aí você. Isso. Agora já vou esperar você. Será que eu consigo ficar em pé? Consegue, peraí. Pronto. Aí. Agora sim, ó, pessoal. Agora sim. Olha que maravilhoso que nós temos aqui agora. Que já providenciou. Agora a gente tem um caderninho. Nem parece a minha letra, de tão melhor que tá quando fica naquele quadro. Então, vamos lá. O que a gente faz? Então, se a gente tá numa situação, por exemplo, né, eu vou aqui falar de pais separados porque é o nosso tema de hoje, pensando que é válido para pais separados e para pais que estão juntos, né? Quando a gente vai fazer uma negociação, a primeira coisa muito importante é um estado de recurso, né? O que é um estado de recurso? Se a gente está envolvido na emoção de raiva, na emoção de mágoa com o outro, de frustração, esse é um estado de pouco recurso para eu fazer qualquer negociação com o meu cônjuge, no que diz respeito ou com o meu ex-marido, no que diz respeito ao meu filho, ou a qualquer assunto que seja, mas em especial a criança, porque a gente está falando de uma vida e dependendo de como a gente conduzir isso daqui, interfere diretamente no desenvolvimento emocional, no estado emocional, né? Porque a gente pode ter consequências muito importantes. Por exemplo, se a separação não é conduzida, ou se não é só o momento da separação, né? O depois, o que vem na sequência. Isso pode gerar, por exemplo, crianças mais agressivas, crianças sem limite ou com dificuldade de obter limite, né, de respeitar os limites, ou frágil, com autoestima baixa, às vezes até deprimida mesmo, mais retraída, podendo inclusive, né, ficar mais tímida, interagindo menos, ou pode ter dificuldade de aprendizagem. Então, uma série de repercussões pode acontecer naquele mundinho, na vidinha ali da criança, em função de como é conduzida mesmo a separação. Então, alguns caminhos aqui que podem ser interessantes, tanto no momento da separação como no que vem na sequência, porque pais nunca se separam enquanto pais, verdadeiramente eles vão ter eternamente um vínculo. Pode até ser que eles decidam não se falar mais, não se ver mais, mas eles eternamente terão um vínculo. Então, como cuidar, como gerenciar desse vínculo que continua presente? Então, uma primeira situação é usar sempre um estado de recurso. Quando for conversar, né, sobre, sei lá, questão financeira, como é que isso vai ficar? Porque muitas vezes a gente traz a mágoa, a raiva de uma situação conjugal, então de uma traição, ou de desrespeito, ou de seja lá do que for. E aí, se a gente vai fazer qualquer conversa com essa emoção, a gente está numa situação completamente ausente de recurso, né? Recurso aqui, o que eu tô chamando? É eu estar centrada, eu estar, né, distante daquelas emoções que vão me conduzir, talvez, para uma negociação mais beirando a raiva, beirando a indiferença ou beirando a frustração. Então, é ficar num lugar em que eu possa me distanciar e pensar principalmente assim, né? O que eu quero aqui? Qual é o meu objetivo maior aqui? Bom, meu objetivo maior aqui é solucionar algo em relação ao meu filho. Então, nossa, Carol, você tá falando uma coisa e tantas vezes é uma pergunta tão simples mas ela é muito séria, porque a gente vê amigos tão inteligentes, tão queridos, fala, o objetivo parece que é atacar o outro. Isso com a criança envolvida vira o primeiro ponto. Parece que a criança é o 10º item, apesar de parecer o primeiro, porque senão você teria pouca chance de agir dessa maneira se ela realmente fosse a primeira. Exatamente. Eu sempre faço uma pergunta para quando vem, né? Porque eu atendo pessoas que estão se divorciando e tem uma repercussão, né, na vida da criança, e eu sempre faço a pergunta: você quer resolver questões com
o cônjuge, né, ou com o ex-cônjuge, ou você quer solucionar ou fazer o melhor enquanto mãe, enquanto pai, para o seu filho. Porque se você quer resolver essas questões, então aqui a gente não tem nem o que conversar a respeito da criança, porque tudo que você vai fazer vai ser ou para, né, atacar ou para mostrar a sua raiva. Então, o que você quer? Você quer mostrar, você quer mostrar que tá com raiva, você quer mostrar que tá magoada, você quer mostrar que discorda, você quer mostrar que acha ele, sei lá, um péssimo pai ou uma péssima mãe, ou você quer ofertar o melhor para o seu filho? Qual é o seu objetivo aqui? Porque dependendo do que for, a gente tem umas limitações do que fazer nessa situação. Né? Então, eu sempre faço essa pergunta, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa, nesse momento, se ela ouvir essa pergunta, ela tem a oportunidade de perceber se de fato é a criança que está em evidência ou se são questões conjugais. E é uma chance de rever, né? Eu também tenho amigas que falam, nossa, ele passou a ser pai depois que a gente se separou. É muito comum. Interessante também ver, porque quando a criança está em primeiro plano, aquela questão, né, de casal finda, e talvez aquele pai, digo, porque senão, enquanto tá junto, fica tudo com a mãe. E depois a mãe fala, nossa, vi que ele é um ótimo pai, que não tinha sido com uma presença, porque aí talvez fica assumido que o importante... Exatamente, fica mais claro, tem um espaço que fica talvez na cabeça dele mais claro, porque daí é um momento que a mãe tá ausente mesmo, né? E aí ele se faz muito presente e se mostra realmente, né, um pai que talvez antes ele não tivesse tido ou não tivesse usado a oportunidade de demonstrar, ou aquilo naquele momento não era importante, né? Então isso também é muito comum de acontecer, a gente se redescobrir, né, num outro papel na hora que faz, né, na hora que a separação acontece. E aí, então, se a gente tem, né, essa clareza até de, então, qual é o papel que me cabe, qual é o meu objetivo aqui, isso também já vai me dando mais possibilidade de fazer qualquer conversa sobre, sei lá, que escola que vai estudar, como que vai ser a rotina, como que vai ser a pensão, que divisão de tarefas, ou o que a gente vai ter. Então, sempre, né, num estado de mais recurso, de mais calma, de mais tranquilidade. E, assim, claro que aí a gente fala, mas como é que eu vou ficar com recurso se eu tô com raiva? A gente tem vários caminhos para isso. É claro que a gente tem, eu quero passar por vários passos, a gente não vai conseguir destrinchar todos eles, né? Mas então, a gente faz a segunda vez. Isso, aí a gente faz a segunda vez. Um pouco já ajuda a pensar. Exatamente, porque aqui a gente tem recursos de ancoragem, aqui a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer para desenvolver mesmo as nossas habilidades. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra estratégia que vai ajudar aqui nos recursos, né? Eu vou passar por elas e vou me ater a um desses pontos que eu acho que ele engloba quase todos, e aí se tiver que conversar mais a gente depois estende, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é rapport, que a gente também já falou aqui de rapport, né? Que é eu realmente estar ali interessado no outro, porque quando eu também tô na raiva, quando eu quero, sei lá, atacar, quando eu quero mostrar que eu tô com raiva, é zero rapport, o rapport não existe, né? O que é o rapport? Se vocês lembram, a gente já falou, talvez nem todo mundo acompanhou outros programas em que a gente já falou disso. O rapport é eu criar a empatia mesmo, eu entrar em sintonia com o outro, é eu ter principalmente um interesse genuíno no outro. Interesse genuíno no outro requer desprendimento das minhas próprias verdades, do meu jeito único e exclusivo. Então, eu vou chegar lá e eu vou dizer isso, porque tem que ser desse jeito. Rapport zero. Não se faz rapport. Quando a gente entra numa relação já vai ser assim, porque ele tem que me ouvir, porque ela tem que isso, porque tem que entender aquilo. Rapport zero, né? O rapport requer, ok, eu tenho as minhas percepções, eu tenho as minhas convicções, eu sei do que eu quero dizer. Perfeito. Qual vai ser o melhor momento e como vai ser o melhor jeito de dizer isso que eu acredito, que eu penso. E eu vou dizer para vocês que o primeiro momento, se você der quase como se fosse um passo para trás, para ouvir primeiro, para fazer perguntas, que é o que está aqui, ó, para fazer perguntas para o outro, antes de você chegar já dizendo tudo o que você tem. Então, se você puder primeiro fazer perguntas, compreender a percepção do outro, pensando o seguinte, gente, vocês estão falando do filho de vocês. Então, assim, faça perguntas. Se você for com as suas verdades,
vai conseguir evoluir pouco nessa negociação, nessa conversa, que vai ser eterna. Isso daqui vai acontecer o tempo todo, em qualquer conversa que vocês tenham, porque é óbvio que em algumas situações eu já acompanhei casos assim que os pais não se falam, né? Para de se falar, por exemplo, a criança inclusive né, o pai pega com os avós, a mãe pega com os outros avós, porque chega numa situação em que não tem realmente negociação, né? Esses casos acontecem, claro que isso vai ter uma repercussão, é impossível que não tenha uma repercussão nas crianças, porque são as figuras de apoio dela, né? Então, quanto menos chegar a esse ponto, mais benéfico é para a criança, né? Muito mais fácil fica porque é uma situação desafiadora, mas fica mais tranquilo, fica mais fluido, porque as figuras de apoio estão se falando. Agora, isso requer desprendimento, isso requer desapego. Isso requer, de fato, né, trabalhar emocionalmente para sair da situação conjugal de raiva, de mágoa e ir para uma situação de pai e mãe, né, ir para um outro lugar, para um outro papel, que são as posições perceptivas que eu vou falar daqui a pouco quando a gente virar a página. Mas não, acho que eu vou falar agora. Acho que depois a gente volta aqui e fala da segmentação. O que são as posições perceptivas? A gente vai falar, vai englobar tudo que a gente falou ali, né? Falando de posições perceptivas. Que é o seguinte, né? A gente tem a primeira posição, que sou eu, segunda posição, que é o outro. Quando a gente está aqui numa negociação, eu tô aqui pensando, eu costumo dizer sempre no meu umbigo, o outro tá aqui pensando no umbigo dele. Quando eu digo umbigo aqui, eu tô pensando nos meus objetivos e o outro tá pensando nos objetivos dele. Então, sei lá, se a gente pegar uma situação concreta, sei lá, fim de semana que vai ter uma festa ou que é aniversário de um dos dois, uma situação real, que inclusive já me deparei com essa situação. O fim de semana é de ficar com a mãe e é aniversário do pai, mas não é uma situação tranquila. Então, entre o ex-casal, entre os dois. Então, ela diz assim, não vai ficar porque é meu fim de semana e num outro momento já fez isso, então não vou deixar ir com ele, né? E ele diz, mas é meu aniversário, eu vou fazer uma festa e eu quero a minha filha aqui comigo. Então, o que você tem aqui? Você tem um objetivo e outro objetivo, e cada um olhando para o seu próprio objetivo, que vamos combinar numa situação como essa, nada tem a ver com a criança, né? Tem a ver com casal, com mágoas, com outra, é de outra ordem, né? E se eu ficar só olhando para o meu objetivo e o outro ficar só olhando para o objetivo dele, certamente a gente vai ficar exatamente aqui, parado nessa situação, porque é aqui que moram os conflitos. Quando a gente fica só paralisado aqui, aí eu não consigo estabelecer o rapport que a gente disse lá, eu não consigo ter uma situação de recurso, muitas vezes. Por quê? Porque eu fico aqui, muito presa na minha verdade, no meu jeito, no meu objetivo. Agora, eu posso vir para uma terceira posição. E o que a gente tem aqui nessa terceira posição? Imagina o seguinte, se eu estivesse olhando para esse outro desse lugar, né? A visão que eu tenho é aqui, ó. Quando eu venho para cá, eu consigo olhar aqui e aqui. O que isso significa? Que dessa terceira posição, eu consigo olhar o objetivo daqui e o objetivo daqui. E eu consigo, me distanciando, saindo aqui do umbigo, olhando que aqui tem um objetivo, aqui tem um outro objetivo, consigo aqui me fazer a seguinte pergunta: que objetivos em comum ou que objetivo em comum nós temos aqui? Qual é porque se existe uma relação, existe algo em comum. Seja para vender algo, seja num divórcio, seja num casamento, seja em qualquer relação. Se a gente tem uma relação com o outro, tem objetivos em comum, senão não estaríamos aqui nos relacionando. E aí, a gente tem, então, nessa terceira posição, a possibilidade de perguntar qual é o objetivo dessa pessoa e dessa pessoa que tem em comum. Bom, ofertar o melhor para os filhos. Ou alterar no mínimo possível a rotina das crianças, ou o bem-estar, manter o bem-estar das crianças ou da criança. Enfim, seguramente existem objetivos em comum, que eles até podem pensar, mas eu acho que o melhor jeito de alcançar o objetivo é X.
Eu acho que é Y. Mais o objetivo. Ok, agora, objetivo em comum tá aqui. E quando eu vou para essa terceira posição, eu consigo olhar objetivo daqui, e aí não importa, né? Porque às vezes a gente vai falar, mas a pessoa daqui tá presa na raiva, tá presa não sei o que. Tá bom, mas a gente é capaz de influenciar o nosso sistema. A gente não muda o outro, a gente não tem o controle de mudar o outro, mas nós somos capazes de influenciar o nosso sistema, dependendo de como a gente conduz a situação. Então, se a gente olha se a gente vai para essa terceira posição, identifica o objetivo em comum, e aí a gente volta para cá de um outro jeito, que é com rapport, que é com recurso, que é daqui a pouco, depois que o Jair tocar, porque ele já tá com violão, gente, daqui a pouco já vai ter uma boa música pra gente. Então, mas quando eu volto pra cá, eu consigo aqui ter mais recursos para fazer essa negociação. Seja ela, né, qual for. Então, né, se a gente, né, pensar, bom, então é aniversário dele, do pai, mas é o fim de semana de ficar com a mãe, e aí tem aqui um embate. Se um dos dois, qualquer um dos dois, olhar aqui, o que é mais interessante para o bem-estar da criança? E esse diálogo for, não eu quero que vá, eu quero que fique, mas for assim, vamos pensar junto no que é melhor para o nosso filho, para a nossa filha? Vamos pensar juntos o que pode ser mais interessante para ele ou para ela. Então, se eu consigo voltar para cá, não com a minha verdade ou com a outra verdade, mas com o objetivo maior, há uma chance muito maior de eu conseguir uma boa negociação aqui, de eu chegar num acordo aqui. Porque aí isso daqui chama a gente segmentar para cima. Mas eu tô achando que talvez a gente possa fazer uma pausa, que eu acho que deve ter um monte de comentário, que eu tô vendo que tá rolando ali um monte de comentário. É verdade, e aí a gente pode ir para uma música e eu volto para terminar aqui essa estratégia, pode ser? Combinado. Eu também tenho questões, Então vamos, muito interessante. Tô até quietinha aqui, porque fica pensando em tantas coisas. É verdade. Ó, então eu vou fazer uma música que eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando aí agora nesse seu desenho, que é uma música do volume 1 dos Grandes Pequeninos. Obviamente eu não fiz pensando nessa situação de pais separados, mas... O Rafael Delova disse assim, tema tenso, música para amenizar. Eu falei pro Rafael foi quem sugeriu esse tema pra gente. Exato. Mas assim, então essa música, ela tem muito a ver, sabe com o quê? Com o rapport. Com o rapport que a Carol estava dizendo aí, porque é muito você prestar atenção no outro. Aqui no caso da música é no seu filho. E é uma música que eu gosto muito, porque já funcionou para várias situações aqui com as nossas filhas, chamada Buá. Quer ver como é que ela é? É assim, ó. Pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. Pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. Essa cólica chatinha perturbando a barriguinha, se tá quente a gente tira a roupinha. Mas se o frio também aperta, casaquinho e uma coberta, se no susto o bebê desperta. Buá! Pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. Pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. E se a fralda tá sujinha, temos outra bem limpinha. Se tem sono, dá uma dormidinha. A vacina dói um pouquinho, mas faz bem pro seu corpinho. E prometo que é bem rapidinha. Buá!
Pronto, pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. Pronto, pronto, vai passar, não precisa mais chorar. Pronto, pronto, vai passar, eu tô aqui pra te ajudar. É isso aí, a música do Rapport. A Gabriela Reis falou que o Thomas, né? Pulou do berço até. Novinho. E é isso mesmo, né? Pronto, pronto, vai passar, eu tô aqui para te ajudar. Se a gente pode dizer isso para a criança, né? Eu tô aqui, né? Isso aqui é o mais importante para a criança ouvir. É o que é fundamental para ela saber que naquele momento de separação ela é preservada, ela é a maior razão deles estarem ali juntos e, enfim, de fazerem o melhor mesmo por ela, para ela. Ô Carol, sabe que a gente já falou aqui algumas vezes de Rapport, mas é tão legal ouvir em várias circunstâncias, às vezes o mesmo nome que é dado, né, nessa técnica para uma coisa tão fundamental. E hoje eu escutei de uma maneira, me bateu de uma maneira tão diferente, porque essa atenção, né, essa escuta genuína, gente, é tão maravilhoso em qualquer situação. É que a gente tende a entrar no automático e ir pelo sentimento, pela emoção, mas é muito rico, né? Porque faz daquele olhar o outro como alguém, né? Sim. Seja em qual... Sim, você sabe que é interessante, né, que a gente tem técnicas mesmo para o rapport, né? Por exemplo, né, como que a gente ensina rapport para alguém, né? A gente diz assim, olha, você pode espelhar o outro, fazer gestos semelhantes, falar no mesmo tom de voz, se a pessoa se movimenta, você também se movimenta, você vai, não imitando, mas espelhando. E sabe que ao longo do tempo, né, eu aprendi isso já há 9 anos, e ao longo do tempo eu sempre fui falando do rapport exatamente desse jeito, né? E há uns 2 anos eu me dei conta que o rapport é, né, assim, muito mais do que isso e muito menos do que isso ao mesmo tempo, porque se você tá com a escuta genuína, não existe a necessidade do espelhamento, porque ele até acontece naturalmente, porque você está ali tão presente, tão genuinamente disponível para o outro, que tudo flui, que tudo fica mais fácil, né? Você pode usar do espelhamento? Pode, é útil, faz efeito. E quando espelha no momento que a pessoa está muito tensa? Então, é a mesma coisa, o espelhamento, ele é usado no momento de tensão, você pode espelhar, porque qual que é a lógica, né, do rapport, que não é o rapport natural, mas o rapport que a gente de fato produz, é que a gente possa espelhar o movimento do outro, tom de voz, mesmo que a pessoa esteja, né, falando um tom de voz mais alto. Para quê? Porque quando a gente estiver em sintonia, realmente, eu vou mudar o meu estilo e a pessoa vai me acompanhar naturalmente. Legal. Essa, né, o rapport é usado para isso, com propriedade, porque acontece o seguinte, quando nós, de um jeito inconsciente, quando a gente percebe algo muito parecido com a gente, o nosso, é como se uma parte, o nosso inconsciente mesmo, ficasse mais afrouxado um pouco, assim, tipo, não precisa ficar tão na tensão, ele vai dando uma tranquilizada. Eu tô falando aqui, lógico, numa linguagem bem, né, corriqueira, assim, não nada técnica, mas para dizer assim, é como se a gente desse, é como se inconscientemente tivesse um comando de que a gente pode dar uma relaxada e acompanhar o outro, porque tem algo conhecido, tem algo muito parecido, muito próximo. Então, se eu consigo fazer isso, né, eu consigo então eu acompanho o outro, ele vai se sentir de um jeito provavelmente não consciente, mas inconsciente, compreendido, ele vai baixar a guarda, digamos assim, e ele começa a te acompanhar, né? E aí você conduz para um tom de voz mais baixo, você conduz, né, se a pessoa está muito acelerada, para ela ir desacelerando o ritmo da fala, da respiração. Por isso que é legal nessa situação que a gente está falando de 2 pessoas que estão ali envolvidas, né, com muito menos recurso de conhecimento, às vezes, para fazer isso, mas com uma simples dica,
de rapport, como que um deles já vai porque podendo, porque fica sempre mas ele não faz, também não vou fazer, ele não faz, né? Essa gira de reclamação e de apontar o dedo é muito comum nessa etapa, mas se exatamente. Agora deixa eu só jogar uma questão, porque olha só, que coisa sincronizada aqui, nossa. Porque a Larissa, ela fez a pergunta aqui justamente que eu estava pensando para te fazer. A Larissa, ela falou assim, nessa situação que você está usando ali a terceira posição, né, para descobrir o objetivo, ela fala, seria adequado perguntar para a criança o que ela gostaria, envolvê-la na decisão, porque muitos pais acabam jogando para a criança as decisões e as cobranças, né? Então, bastante complexo isso. Não dá pra gente dar uma resposta generalizada, porque depende do contexto, depende da idade da criança, depende da situação, depende de como que isso é conduzido, né? Quanto menor a criança, mais interessante é que seja decidido, né, que os pais tenham a propriedade, a autoridade de comunicá-la. Conforme a criança vai crescendo, obviamente é importante que ela seja ouvida. Isso é diferente de tomar decisões importantes. Então, do mesmo jeito, vamos pensar, pais que estão juntos, que decisão eles colocam para as crianças e que podem ser compartilhadas e que decisão é deles, né? Porque tem algumas decisões que eles vão simplesmente comunicar. Então, decisões, por exemplo, que escola que vai estudar, né? Uma decisão grande. Agora, é importante que os pais conversem sobre isso, dependendo da idade da criança. É muito comum, vai visitar escolas, a criança vai junto, dependendo da idade ela também vai dar opinião, ok. Agora, tem alguém que ali está no comando, que é o pai e a mãe. Isso, claro, dependendo da idade, né? Quanto maior, se é um adolescente, né? Aí a criança o adolescente vai ter muito mais poder ali na decisão, porque ele vai barganhar, porque ele vai se colocar, enfim. Mas pensando que a autoridade, a palavra final é do pai e da mãe. Então, é a mesma coisa com a criança com os pais separados. Agora, então, mas nessa situação, por exemplo, que você inclusive deu como exemplo, é aniversário do pai, a mãe, enfim, só que é o final de semana da mãe. Aí pode acontecer, seria bem provável, e é bem provável que aconteça, do pai falar com a criança em algum momento, seja na presença da mãe ou não, e dizer, poxa vida, é meu aniversário, eu queria tanto que você estivesse aqui, só que por conta de ser o final de semana que você vai passar com a mãe, você não vai poder vir passar o aniversário com o pai. Isso é nocivo, né? Sim. Porque isso é nocivo, porque aí você coloca a criança numa situação que tudo que a gente diz para não colocá-la, que é assim, é quase como se você, né, assim, coisas do tipo, você gosta mais de mim ou dele, né? Você prefere a mim ou a ele, olha só, você vai me abandonar, né? Porque no meu aniversário você não vai estar comigo. Por que isso é nocivo? Porque isso coloca a criança na responsabilidade da separação, na responsabilidade da frustração, com a sua mãe, né? na responsabilidade da mágoa, na responsabilidade da decisão. E esse papel não é dela. Esse papel não cabe à criança. Pode ser uma tentação pro pai, eu vou, porque daí ela vai pedir, porque daí ela vai fazer birra. Então, eu vou te dizer uma coisa, você não está pensando na criança, você está pensando no seu umbigo, você está pensando em você. E se esse é o seu objetivo, ok, tenha clareza de que você está pensando em você. E tudo, né, se mesmo assim você quer tomar essa decisão, fica à vontade, mas não é na criança que você está pensando. Carol, e quando, gente, com muito recurso, num grupo de amigos, fala, nossa, essa pessoa está agindo assim, não, mas porque às vezes, nesse momento, sai de um patamar de funcionamento natural e fica muito... Não tem a ver com educação, né? Não, mas com o comum da pessoa. A gente se surpreende com algumas pessoas e fala, nossa, mas por que você está agindo assim? Não tem a ver, porque está fora do e às vezes é muito curioso que como amigo íntimo, o amigo fica sem chance de ajudar, porque a ira é muito difícil de abrir um espacinho, né? Para um amigo, quanto mais para o outro que tá. Então, por isso que, assim, né, ajuda. Pra gente falar do estado emocional e do desenvolvimento emocional das crianças em pais separados, não dá para não falar dos pais. É impossível
aliás, não só de pais separados, de qualquer criança, a gente sempre se volta para os pais. E porque hoje mesmo, né, eu estava com algumas pessoas hoje à tarde, e a gente estava falando, né, sobre terapia para criança, para adulto e tal, enfim, eu estava dizendo que eu atendi criança durante 10 anos e que eu pausei hoje, eu atendo adultos e faço orientação de pais, né, e não atendo mais criança, né. E por que eu faço isso? Porque ao longo dos 10 anos que eu atendi criança, eu observei que a questão é muito mais os pais. Então, eu vou alcançar muito mais as crianças se eu puder fazer a orientação de pais ou se eu puder atender esses pais em psicoterapia, porque muitas vezes o que acontece no momento de separação é de uma ordem quase, que não é racional, porque é de uma ordem emocional, e aí você fica quase, a pessoa fica quase irreconhecível em algumas situações. E aí isso é até interessante que você esteja falando isso, porque eu tenho amigos que se separaram e tal, e percebi como é comum, né? Não só com os meus amigos, mas com todo mundo. Por exemplo, você se separa, aí o filho começa a ir mal na escola, aí fala, não, eu tenho que botar meu filho na terapia, porque ele está indo mal na escola, e certamente isso tem a ver com a separação. Quanto eu já recebi de criança, mas o quanto já recebi de criança, ao longo, né, desses 10 anos que eu atendi criança, que era exatamente isso, né? Ela começa a apresentar sintoma, ou ela ficou agressiva, ou ela está regredindo, está tendo comportamentos mais infantilizados que ela já não tinha antes, ou dificuldade de aprendizagem, né, e começa a ir mal na escola, alguma coisa acontece, vamos colocar a criança na terapia, e vai, só que o nosso alcance é limitado. Porque ela vai embora e repete aqueles padrões, né? Porque o sistema dela continua igual, né? O que a mãe e o pai estão fazendo continua igual, e muitas vezes, o que também é comum, e é uma judiação, já tive essa experiência, né? A mãe me procurou para atender a criança. Aí o pai até vinha, mas como foi a mãe que procurou, ele não aceitava que eu fosse a terapeuta que atendesse a criança, né? Então assim, chega, então assim, ou seja, se ele não aceita isso, você imagina quais são as chances dele topar fazer algumas alterações, de ouvir algumas orientações. A gente faz quase faz um esforço, enfim, né, experimenta várias estratégias, mas se há uma indisponibilidade, porque ele tem uma crença de que o profissional que está ali foi escolhido pela mãe, então não presta, ou então está defendendo a mãe, ou então vai querer me prejudicar, essa pessoa vai estar pouco disponível para ouvir. Você pode fazer várias manobras, talvez com alguma ela ceda, mas se ela não tiver disponibilidade, ela não vai ceder. Então, você tem um trabalho que é limitado. Você vai com a criança, chega um momento que não vai evoluir, porque não tem a mudança no sistema, e mudança no sistema requer mudança do pai e da mãe. Então, eu fui entendendo ao longo, né, desses anos todos que eu poderia realmente alcançar muito mais crianças se os pais, porque quando os pais procuram, eles querem o cuidado, né? Seja até por uma psicoterapia individual, mas é para uma psicoterapia individual para cuidar das questões que na separação, por exemplo, não estão bem. Ok, isso é maravilhoso, porque daí você vai dando mais condições, né? Você vai ajudando a pessoa a ter mais condições, ou a resgatar ou acessar mais os recursos dela para poder lidar com aquela situação. É quando a gente mais pode ajudar uma criança, muito mais na minha percepção. Pode ser que, né, alguns terapeutas infantis discordem, enfim, claro que essa é a minha vivência, a minha postura, a minha percepção. Que nesses momentos eu tenho muito mais alcance nas crianças, comprovadamente, né, do que eu observo na minha prática mesmo. É incrível como a criança melhora muito mais do que quando eu atendo a criança. Carol, mas sabe que ouvindo você falar, é uma série de sentimentos, de possibilidades, né, que passam acho que qualquer pessoa que é casada e teme e já passou por tantos momentos na vida, mas é muito curioso pensar que não precisa ser difícil também. Porque ao mesmo tempo eu já tô aqui, ai meu Deus, mas aí como é que faz? Mas dá pra não ser difícil. Dá pra ser fácil, né? Dá Porque pra ser fácil. Esse é o primeiro passo pra
dá para resolver, tem saída. Exatamente. Tem saída sem ser tão sofrido. Exatamente. Sem ser sofrido. Porque assim... o sofrimento de uma separação vai sempre, né, em alguém... vai ser sentido. Sim. Tem um jargão, né, que eu acho que, apesar de ser um jargão, eu considero real, né, que assim, a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha, né, porque a dor de, puxa, casamos para viver eternamente juntos, é uma dor, né, pode ser uma dor mesmo, a separação, aquilo, né, tá diferente do que a gente planejou, tem frustração, tem dor, né, e não é que estamos aqui negando, finge que nada está acontecendo, não, é para ser vivido. Agora, você transformar aquilo, né, num sofrimento, numa raiva, numa bola de emoções que vão limitando a você mesmo na vida, porque, né, em alguns momentos limita a vida profissional, a vida familiar, a vida com os amigos, e vai limitando a vida de uma outra pessoa que você tem uma responsabilidade, que é o seu filho. E isso gera marcas indeléveis, né? Para a vida inteira. A Malu, se eu não me engano, foi a Malu Góes, eu acho. A Malu disse que isso aconteceu, né, na infância dela, os pais se separaram, e que isso realmente marcou a vida dela. Sim. Acho que foi a Malu, se eu não me engano, deve ter sido a Malu. Sim. E isso é muito comum, né, Carol? Sim. E pra gente, assim, aquela pergunta que eu fiz no começo, a gente, na verdade, já tá quase no finalzinho aqui do nosso papo, sério. Eu falei tudo. Ela não falou nada, então a gente vai ser obrigado a fazer uma segunda parte, porque ela ainda nem completou ali, ó, não chegou nem acho que no quarto Mas tópico. o ponto de saída é tão fundamental mesmo, né? Então a gente tá aqui já na largada ainda, mas de falar que é uma largada bem feita em qualquer situação, ainda mais numa como essa. Sim, como é que você começa e como é que você conduz esse processo, né? Que tem muito a ver... Depois parece que flui, não sei, minha sensação é que vai ter sempre esse flui, toda vez, em muitas situações, refazer isso, mas se um acordo inicial tem uma boa saída. Pois é, porque pensa, né? É claro que para criança conviver com os pais brigando, com a desavença, com o desacordo, se sentir aquilo também é pouquíssimo saudável para a criança. Então, se está num ambiente que não é saudável, você pode sim proporcionar um ambiente que mesmo na separação pode ser mais saudável, né? E às vezes, que eu também já me deparei com casos assim, mas se o nosso casamento era perfeito, ele me traiu, era tudo tão maravilhoso, não tinha briga, era um ambiente lindo, como que ele fez assim? Ou da mulher, ou vice-versa, né? Como que fez isso? E blá, blá, blá. Agora, seja lá pelo que for, como alguém nessa história tomou uma decisão, e às vezes, por mais desafiador que seja a gente se deparar com isso, né, a família Margarina, né, a família Doriana, da Margarina, da Doriana, ela parecia uma família Doriana, mas pode ser que... Então vamos olhar para trás, vamos ver se estava realmente tudo tão maravilhoso assim. Poxa, como estava a intimidade, como estava a conversa de vocês, e a gente vai ver que ali existia o lazer, que existiam ali sinais, né, mas que talvez não tenha percebido pela rotina, e aquilo acontece, né? De repente você se depara com aquela situação, e aí o que tem de menos produtivo é você achar que o outro é um monstro, que o outro acabou com a vida do seu filho, da sua filha, a sua, acabou com a família, é um destruidor de lares, né? Ou vice, né? Estou falando aqui do homem, mas é o homem e a mulher, porque, né, já me deparei com as duas situações, né? Como pode ter feito isso? Não pensou nos filhos, blá, 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 blá. Então, você pode acreditar em tudo isso. Agora, ficar agarrado nisso, na situação que ela já caminhou, uma pessoa já tomou essa decisão, uma pessoa já está, né, ou envolvida com outra, ou enfim, quis se separar, ficar nisso, faz uma pergunta: o quanto você ajuda o teu filho ou a tua filha se você ficar paralisado nessa questão, que teve uma traição, ou que não foi leal, ou que, o quanto você ajuda? Que ok, uma coisa é você enquanto ser humano, você sente, você tem a raiva, então vai cuidar disso, vai fazer um acompanhamento psicológico, peça ajuda, né? Ajuda. Porque pedir ajuda
É uma bênção você pedir ajuda. Reconheça. Destranca um negócio, às vezes você não consegue sozinho nessa hora. Não estou conseguindo lidar com isso sozinho. Eu estou com muita raiva. Eu estou realmente com raiva. Eu me sinto traída, eu me sinto traído, eu me sinto passado para trás, eu me sinto... Ok. Perdedor. Então, mas aí uma perguntinha só pra gente também encaminhar para o final dessa primeira parte, porque eu acho que tem tantas perguntas que a gente tem que fazer, que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Aí, Carol, nessa situação, tá, o casal decidiu que tem jeito, vai se separar. A melhor postura é você conversar ali em família, com seu filho, explicar a situação da melhor maneira possível. Obviamente, tem coisas, foi o que você falou, às vezes acontece uma traição, ou acontece algum problema mais sério que leva a um estresse muito grande, emocional. Sim. Mas eu acredito que também tem essa situação de muitas vezes o casal fingir que não está acontecendo nada. Então, não acontece nada, aí de uma hora para outra separa. E aí para a criança eu acredito que seja tão difícil quanto saber que está brigando, que não sei o que. Qual que é o melhor jeito para que você acha, né, obviamente, para fazer isso? De novo, né, o que é o melhor, o pior, o melhor comparado a quê, o pior comparado a quê, a gente sabe que, né, cada situação é única, né, é sempre importante a gente saber qual é o contexto, né, e às vezes, eu também já me deparei com isso, né, casais que já não estavam bem, mas isso era muito preservado dos filhos, né, e de repente um dia sentam e comunicam os filhos. Eu diria o seguinte, numa casa em que, né, por exemplo, vocês vivem aqui, será que nada do que vocês passam, se vocês estão mais tenso, menos tenso, se vocês estão menos... Será que nada as crianças percebem? Então, eu acho muito difícil, porque por mais que a gente, como adulto, tente não passar, eles têm umas antenas, graças a Deus, afinadíssimas. Exatamente. Eles sabem, eles percebem, né? Quando é um golpe, talvez não, mas eles têm. Exatamente. Então, assim, normalmente, é muito raro, a criança não ter noção. Eu já, inclusive, me deparei com pais, nossa, tá tudo ok, a gente não tinha nada, aí você vai, né, depois atender a criança e faz desenho, e a criança sabia que tinha coisa que não tava ali bem. Ela não verbaliza, não é da ordem do falar, mas no brincar isso aparece, né, porque ela capta algumas coisas. As crianças são, né, muito sensíveis, né. Agora, como é que vai comunicar para ela, né? Talvez poder, independente se ela via briga ou se ela não via briga, né? Dizer para ela, papai e a mamãe vão continuar sendo seus pais. Agora, como namorado, como marido, como esposa, a gente decidiu que agora a gente vai ficar separado, em casas separadas, de jeitos separados. Mas vocês viviam bem, mas vocês... Então, realmente a gente estava vivendo bem, se é que isso, né, estava acontecendo, mas agora a gente decidiu e nessa etapa da vida que a gente vai ficar separado, porque a mamãe, enfim, quer fazer algumas coisas, o papai quer fazer outras. A gente decidiu que nesse momento o melhor que a gente pode fazer é ficar em casas separadas, mantendo o nosso amor por você, mantendo como pai, como mãe, de novo, eu acho quase impossível que a criança não tenha percebido nada. Na minha experiência clínica, eu diria, né, por exemplo, eu já tive, inclusive, outras situações do tipo, casais separados, aí o pai começa a namorar alguém, mas ele fala assim, mas meu filho nem sonha que é uma namorada. Lógico que o filho sabe que é uma namorada, né, ele sabe que tem ali uma relação que é diferente de uma relação de uma irmã, de uma amiga. As crianças sabem, por menor que elas sejam, elas sabem, isso pode não ser dito, mas num nível, talvez, né, muito do sentir, ela sabe, né? Então, raramente, Jair, uma criança vai ficar completamente surpreendida. Isso, né, do que eu observei até hoje, né? Raramente ela vai ficar muito, muito, muito surpreendida. Não digo nem dela não saber, porque eu sei que as crianças, elas sacam. O que eu imagino é que tem muito casal que adota essa estratégia de não falar nada. E a criança muitas vezes se sente enganada, né? Traída, enganada. Tem casais, inclusive, que fingem que não
se separaram, né? Então não vamos falar nada, aí começo a ficar vamos morando cada vez, né? Eu vou vindo cada vez menos, eu não apareço, fala que tá trabalhando. Pior. Isso é muito pior, né? O mais interessante é a gente poder ser verdadeiro com a criança. De novo, contar aquilo que é importante que ela saiba, mas ser verdadeiro com ela, né? O fingimento, o passar, né, panos quentes, isso é pouco interessante para a criança. Olha, Carol, é tão legal quando a gente escuta que esse espaço está sendo muito importante para muita gente que está se colocando aqui e agradecendo sua ajuda, o poder falar disso. E é muito rico mesmo, porque até o que é fantasia, o que você já pensou, que você amedrontou quando criança, que criança não temia isso? Não temia isso. E você poder ouvir, né? Ouvir com num lugar de clareza, de sabedoria, e pensar que não precisa. Como é que é o sofrimento, a dor? A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Isso é sempre legal, em mil situações a gente pensar como a gente pode escolher. Né? E às vezes, até numa situação assim, que os pais já não estão bem e estão prolongando a separação, prolongando o divórcio, né? Não fazem o divórcio porque estão pensando no bem-estar da criança. Eu acho que vale a pena, né, uma conversa honesta e ver como é que realmente essas crianças estão olhando para tudo isso, né? Porque algumas pessoas defendem, bom, mas é melhor ficar na mesma casa, mesmo que seja com briga, que seja, mas para ficar junto. Eu não sei, eu acho que cada caso é um caso, né? E vale muito a pena. Nossos pais tinha muito isso, né? Muito. Que ficavam ainda junto até virarem adultos só por causa das crianças. Hoje em dia, acho que pela impulsividade e tudo, menos, mas era muito, muito comum, né? Era muito comum. E assim, e as crianças percebiam aquilo e muitas vezes viviam aquela situação, viviam a separação, sem viver a separação do mesmo jeito, né? Assim. Puxa, o assunto está muito, muito interessante. Infelizmente a gente já esgotou o tempo aqui. Tem muita gente mandou muita mensagem legal. O Rafael, por exemplo, que talvez tenha sido ele, foi o Rafael que sugeriu. Se eu entendi bem, ele deve ser advogado, porque ele disse aqui, ó, aqui no escritório são inúmeros os casos de alienação parental, pais irresponsáveis e egoístas e tal, que deixam chegar nessa situação, que é horrorosa, que a gente pode falar isso também da próxima vez, né? Enfim, todo mundo aqui participando. A Gabriela Reis falou, canta! Agora eu vou colocar o fone para o Tomás não acordar. Já está dormindo, aliás. Você sabe que o programa, acho que de umas 2 ou 3 semanas, a gente tem pensado muito e temos revisitado porque as aulas estão voltando e nossas filhas já estão na rotina, já que vai chegar aí para a semana que vem. Para a semana que vem não, né? Já para essa semana. Então, as dicas da Carol são muito, muito boas. A gente sempre vai atrás mesmo. Quero dizer que esse tema a gente vai ter que voltar, né, com ele, talvez a semana que vem, talvez em algum outro momento, mas eu tenho muitas dúvidas até em relação a amigos de pais separados. Né? Sim, acho que fica para nossa próxima. Esses aí já vão ficar na próxima vez que a gente falar disso. A gente entra também com histórias vitoriosas também. É legal a gente falar de quem lidou, né? De quem lidou e entender. Muito legal. Exatamente. Agora eu quero dar uma dica para toda a criançada, para todas as pessoas, para as famílias, enfim, que é o seguinte: a nossa temporada aqui em São Paulo, do Show dos Grandes Pequeninos, vai começar neste sábado no Teatro do Morumbi Shopping, Teatro Morumbi Shopping, às 15 horas, e vai durante o mês todo de fevereiro, todos os sábados e domingos de fevereiro, às 15 horas, não é, Tam? Vou botar aqui até uma imagem aqui do ingresso. Garanta o seu ingresso lá no Ingresso Rápido, porque a gente garante que você vai se divertir. Olha aí, ó. Tá aqui, tem a temporada até o dia 26 de fevereiro. Então, esse sábado já começa, hein, pessoal? Depois de amanhã. Depois de amanhã. A gente já está ensaiando, já estamos preparando tudo bonitinho. Vamos atender as pessoas também depois de cada apresentação, para poder
enfim, assinar os DVDs, porque a gente vende DVD, vende umas coisas da nossa loja online lá também no teatro. Então quem não conseguiu comprar as coisas na loja online pode achar lá umas coisinhas também no teatro. Então, mais uma vez, Teatro Morumbi Shopping, sábados e domingos de fevereiro, começa nesse sábado agora, às 15 horas, tá bom? Venham todos que vai ser muito, muito divertido, não é? Yes. E olha, um beijo para todo mundo que participou. Muito obrigado. Compartilhem também depois o vídeo. Depois eu coloco o vídeo no YouTube também, mas compartilhem o vídeo aqui do Facebook nas suas páginas. Vejam de novo, porque tem muita informação legal aí que a Carol deixou. Carol, fala mais uma vez aí do seu I Better. I Better. Qual foi o tema? O último tema que eu gravei foi de feedback. Aliás, tem 2 de feedback. Foi esse que a gente estava vendo, que é muito legal. Então, é muito legal, porque hoje eu gravei um outro que vai ao ar na semana que vem. Que eu fiz de como a gente entrega feedback. Então, a gente dá, né, eu coloquei ali uma estrutura de 5 passos. E depois como a gente recebe feedback. Que às vezes a gente recebe e já sai justificando as coisas, né? Então, tem lá uma estrutura. Na terça-feira que vem vai ao ar. Então, I Better no YouTube. E aí, né, quem quiser se inscrever no canal, já tem vários vídeos lá, sempre trazendo à luz da programação neurolinguística alguma dica, alguma orientação para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. E aí tem também o Instagram e a fanpage, que o endereço é o mesmo, iBetter, que é I-B-E-T-T-E-R, iBetter de, né, iPhone, iPad, né, o I, né, que é o I, então Better de melhor, eu melhor, né, que essa é a ideia, eu melhor. Então iBetter Coach e Psico. Então esse é o endereço no Insta e também na fanpage. Então espero vocês lá fazendo comentários, curtindo. Maravilhoso. Eu acompanhei, vi aí os vídeos dessa semana, achei muito, muito, muito bacana. E eu esqueci de dizer, porque quem quiser participar dessa nossa temporada no Teatro Morumbi Shopping, é só comprar os ingressos antecipadamente. Pode comprar lá também no teatro, mas corre o risco de você chegar lá e já está esgotado. Então, se quiser garantir o seu ingresso com antecedência, com tranquilidade, só entrar aí na página do ingresso rápido, procurar por Grandes Pequeninos, tá aqui, ó. Aí aqui você tem a opção de todos os dias da temporada aqui, ó. Você pode escolher o dia que você quiser, sempre às 15 horas, e aí você compra lá, certo? Bom, então a semana que vem estaremos de volta com mais um Canta e Conta. A gente vai falar aqui qual tema será, né? Sim, acho que a semana que vem é o da diabetes. Da diabetes, Tem isso. uma coach que trabalha com mães de crianças diabéticas, Isso. enfim, vai ser bem bacana. Muito legal isso, porque também é uma informação muito, muito, muito útil e interessante, né, para os pais que têm, enfim, filhos diabéticos e também para a gente que quer saber tudo isso, para todo mundo que queira saber sobre isso. Então, semana que vem já temos o tema definido, né? Vamos falar sobre diabetes infantil, né? Isso, doenças crônicas, né? De como lidar com doenças crônicas, né? Com a criança, enfim, com as limitações que às vezes tem, como os pais podem lidar com isso de um jeito melhor. Tá legal. Então é isso. Bom, Carol, Tânia, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Isso aqui tem sido cada vez mais legal de fazer. Ó, vocês não têm ideia. Quando a gente acaba aqui, eu, Carol, Tânia, a gente fica conversando, puxa, como é legal fazer esse tipo de conteúdo. E é de coração, a gente não recebe, né, para fazer isso, a gente faz porque a gente gosta, já tem mais de um ano que a gente está fazendo isso. Hoje eu estava contando quantos programas a gente já fez. Hoje acho que é o 22º programa que eu participo. Alguns eu não participei. Pouquíssimo. Nem numa meia mão. E é legal a gente falar isso porque a gente faz de coração para vocês. Então, a única coisa que eu peço é para que vocês divulguem, né? Porque isso que a Carol faz aqui, que a gente tenta sempre trazer também, não só a Carol, mas outros especialistas também, a gente faz porque a gente tem um interesse genuíno como pais de se melhorar, de ver como que a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente, mais legal, mais leve. Então a gente
coloca esse tipo de informação primeiro pra gente, mas a gente coloca para vocês também. Então, se vocês puderem compartilhar, dizer que a gente faz isso aqui toda semana às 8 da noite, que a gente cria esse vínculo de amizade com quem participa, que a gente tem um carinho especial, muito especial por quem está sempre aqui participando com a gente. E, além disso, também canto aqui umas coisas, muitas vezes erro as harmonias, erro letra e tudo, mas é no improviso, é o ao vivo, é esse que conta. Né, Tan? É isso aí, eu adoro. Eu Pode também. cantar que a gente vai cantar junto. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Boa noite pra todo mundo. Então vamos fazer essa aqui que eu gosto muito, que tem o vídeo lá no nosso canal do YouTube também, é só acessar youtube.com/grandes pequeninos. E essa música eu fiz assim, ó. O olho não mente quando a emoção está presente, ele sente, ele sorri e chora, pois no olhar mostramos a vitória e toda a glória, assim pro mundo todo ver. Na, 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 yeah, na, na, yeah, na, na. Reflita, repense a história de quem vem e vence, pois vencer está no prazer de competir, assim pro mundo todo aplaudir e descobrir, assim pro mundo todo ver. Vamos deixar os olhos do mundo mais perto do coração. Vamos deixar os olhos do mundo brilhando de emoção. Vamos deixar os olhos do mundo vibrando em união, pois os olhos de todo mundo estarão nos olhos de cada campeão. Vamos deixar os olhos do mundo mais perto do coração. Vamos deixar os olhos do mundo brilhando de emoção. Vamos deixar os olhos do mundo vibrando em união, pois os olhos de todo mundo estarão nos olhos de cada campeão. Na na ye na 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 ye na na ye na 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 ye na 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 ye na 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 ye 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 na ye na ye na. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a semana que vem. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Até semana que vem.